Oi pessoal, eu sou o professor Aviter Bordignon, eu leciono aqui na instituição no curso de Arquitetura e Urbanismo. O foco das minhas disciplinas é paisagismo e eu vou trazer um pouquinho para vocês exemplos de projetos de paisagismo que estão relacionados à funcionalidade da paisagem, né? Então o tema da nossa palestra é paisagismo, estética e funcionalidade no projeto da paisagem. Muitas vezes nós estamos acostumados a relacionar o paisagismo diretamente com a questão estética, né? De contemplar um espaço, mas não necessariamente isso deve ser considerado. Bom, afinal, o que é paisagismo? O que a gente compreende sobre paisagismo? O paisagismo ele vai estar relacionado a três conceitos iniciais, né? Ao conceito de paisagem, de arquitetura paisagística e de jardinagem. Mas quais são as reais diferenças entre cada um desses conceitos? Segundo Milton Santos, a paisagem é tudo aquilo que está ao alcance da nossa visão. Então, tudo aquilo que eu consigo visualizar é considerado paisagem, né? Então, tudo aquilo que nós vemos, o que está ao alcance da nossa visão, pode ser considerado paisagem. Isso engloba, inclusive, cidades, né? Paisagem urbana. Muitas vezes nós estamos acostumados a pensar que paisagem é apenas algo natural, mas não necessariamente. A paisagem também está relacionada à paisagem urbana, como a gente pode ver nessa imagem. Eu coloco aqui essa imagem da cidade de Maringá para trazer o conceito de paisagem urbana relacionado também a elementos verdes, a elementos vegetais. Então, nessa imagem a gente pode observar as porções construídas e os elementos verdes, os elementos naturais que a gente tanto relaciona com o paisagismo. E a arquitetura paisagística, então? Qual é a sua definição? A arquitetura paisagística é a mesma coisa que paisagismo, né? O termo paisagismo, como diz Silvio Macedo, é o termo mais utilizado no Brasil, né? Mas mundo afora a gente utiliza o termo arquitetura da paisagem. Vou até retomar o slide anterior para definir melhor. Então, o paisagismo ou arquitetura paisagística tem a ver com o planejamento e arquitetura de áreas livres. Essas áreas livres a gente pode entender como parques, praças, quintais, recuos, que mais? Calçadas, tudo que envolve espaço livre dentro da cidade ou dentro de um lote, né? Então tudo isso a gente pode fazer um projeto paisagístico. E esse projeto ele deve envolver a questão estética e a função, né? Então o paisagismo ele pode ser funcional, e funcional em diversos aspectos. Funcional no sentido de que ele pode solucionar problemas ambientais e ecológicos, ou funcional no sentido de trazer uma função, por exemplo, de agricultura, né? Um pomar, por exemplo, dentro de um quintal, enfim, árvores frutíferas num parque, isso também pode ser funcional. Aqui eu trago dois exemplos. O primeiro exemplo aqui do Sydney Park, na Austrália, e o segundo exemplo das praças de Maringá. Qual é a grande diferença aqui? Desse lado, nós temos essas praças de Maringá com um caráter muito mais estético, né? Vegetações de diferentes espécies, que a gente pode observar ipês, tipuanas, palmeiras imperiais, né? Está relacionado muito mais à questão estética do projeto. Deste outro lado, o Sydney Park, além de ele trabalhar a questão estética, né, tudo isso daqui foi planejado para estar nesses locais, nós temos também uma preocupação ambiental e ecológica. Então, essas grandes lagoas que nós vemos aqui são lagoas de decantação, são os chamados alagados construídos. Além de trazer uma função estética, né, para as pessoas apreciarem esse espaço, cumpre uma função ecológica de despoluir parte dessa água. Então, é nesse momento que a gente começa a introduzir também a questão de função ou de funcionalidade do paisagismo relacionado a questões ambientais e estéticas. Então, o paisagismo, pessoal, ele é interdisciplinar, né? A gente não consegue pensar o paisagismo desassociado, por exemplo, de conhecimento sobre o clima,
ou dos solos, né, ou de horticultura. A gente precisa entender a fenomenologia também. A gente precisa entender que tudo isso é interdisciplinar, envolvendo diversas características, né? Eu não posso, por exemplo, projetar algo para uma região mais árida e utilizar a mesma vegetação para uma outra região, né? Ou vice-versa. Então, a escolha dessas espécies vai depender também desse conhecimento, né? De clima, de solo. Então, tudo isso é interdisciplinar. E o que é a jardinagem, então? Até agora eu falei um pouco sobre paisagem, paisagismo e falta definir, então, a jardinagem. A jardinagem é o simples ato de plantar a vegetação, né? Isso significa, pessoal, que nem sempre a jardinagem vai estar relacionada a um projeto paisagístico, né? Lembrando que o projeto paisagístico ele vai trabalhar a questão da estética e da funcionalidade. A jardinagem é o simples ato do plantio de espécies vegetais. Então, por exemplo, um canteiro com uma formação neste sentido, né, alguns buchinhos, pedriscos, tem mais uma relação estética do que funcional, né? O mesmo aqui, essa questão das flores coloridas, né, tem mais uma pegada estética do que funcional. Eu vou pegar um exemplo da sociedade egípcia, né, que remonta à antiguidade. Fora os egípcios, outras civilizações, outros povos, também já trabalhavam com essa questão paisagística, né? Eu vou pegar o exemplo aqui dos egípcios, onde eles tinham as suas construções, essas construções estavam já conectadas, né, ou correlacionadas com um espaço exterior, né, com um espaço livre. E esse espaço livre possuía ali um jardim funcional. Então esse jardim não era apenas estético, ele servia para a subsistência, para o plantio de hortaliças, por exemplo, né, de palmáceas ou árvores frutíferas, tudo isso já conectado a um sistema de irrigação através da planície do rio Nilo. Então os egípcios já criaram alguns jardins funcionais há muito tempo atrás. Posterior, né, a isso, já no século XVII, nós temos, por exemplo, a França, né, os jardins franceses. Esses jardins franceses é reflexo de um poder, né, que a sociedade francesa estava tendo naquele momento, né, então estava no auge do seu poder e riqueza, e como reflexo disso, eles passaram a criar também elementos paisagísticos que denotavam esse poder, né? Então eu poderia, por exemplo, criar um jardim da forma como eu quisesse, né, podando essas plantas, fazendo o que a gente chama de poda topiária, né? Então o jardim poderia ter a forma que eu quisesse, eu conseguiria controlar essa natureza. Então é por isso que nós chamamos de domínio do ser humano sobre os elementos naturais. Posterior a isso, nós temos a Revolução Industrial, né? As cidades industriais cresceram demasiadamente, né? Houve ali o que nós chamamos de caos urbano, e esse caos urbano repercutiu em cidades cinzas, né? Em cidades com aparência desoladora, né? Posterior à Revolução Industrial, nós temos as cidades pós-industriais. Essas cidades pós-industriais, elas foram pensadas por alguns urbanistas, né? Então esses urbanistas pensaram algumas maneiras de estabelecer um retorno da natureza, né? E esse retorno da natureza, sobretudo na Inglaterra, tem uma característica diferente da natureza dentro da França, né? Então nesse momento aqui, essa natureza reaparece de uma forma mais natural, mais fluida, né? Então esses jardins ingleses possuem características mais naturais, mais próximas do que a gente encontra de fato na natureza. Então o jardim inglês busca ressaltar a beleza da natureza. E o reflexo disso, né, no urbanismo é o retorno, então, desses elementos vegetados nos projetos urbanísticos. Então, a partir disso, a arquitetura paisagística ganha novos rumos, né? E associado ao urbanismo, passam a caminhar juntos, e o reflexo disso tudo,
por exemplo, é a criação dos movimentos de criação de parques urbanos, sobretudo nos Estados Unidos, né? Além disso, nós temos também os modelos de cidade-jardim. Então, nós temos uma evolução desses projetos paisagísticos, né? Lá no passado, voltado mais a uma questão funcional, relacionado a uma agricultura de subsistência. Neste momento, já passa a suprir uma demanda, né, de corrigir alguns problemas ambientais dentro dessas cidades. Então, nós temos uma evolução desses projetos paisagísticos, que vai repercutir mais tarde no que nós chamamos de infraestruturas verdes. Mas até chegar aqui, ainda tem um longo processo, né? Tudo começa lá no século XX, meados do século XX, através das discussões, né, das agendas internacionais sobre discussões do clima, sustentabilidade, problemas urbanos, né? E isso passa a repercutir mundialmente, visando então um novo planejamento para essas cidades, um novo planejamento para solucionar esses problemas ambientais, né? Então o projeto paisagístico ele pode auxiliar na materialização do planejamento ambiental. Então o projeto paisagístico, né, a própria vegetação, né, vai ser inserida nesses espaços para solucionar problemas decorrentes da urbanização, né? Por exemplo, enchentes, despoluição de algumas áreas, enfim, eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. São as chamadas, então, infraestruturas verdes. Essas infraestruturas verdes, ela nos traz algumas funções bastante específicas, né? A purificação, por exemplo, vai auxiliar na purificação dessas águas. Elas estão muito relacionadas à captação de água de chuva e à infiltração no solo. A detenção, a retenção, e a retenção, por exemplo, e a própria condução, vai auxiliar no caminho dessas águas, para evitar, por exemplo, erosões, evitar alagamentos nas cidades, né? Juntamente com a infiltração, para infiltrar essas águas no solo. Todas essas infraestruturas, vou até mostrar uma imagem aqui, tem um caráter estético, né? Ela precisa ser esteticamente agradável e chamativa, mas ela cumpre outras funções, né? Todas essas outras funções. Então, são estruturas multifuncionais. Não é apenas um paisagismo estético, como eu mostrei lá na jardinagem. Então, aqui nós temos os jardins de chuva. Os jardins de chuva são estruturas que vão captar essas águas pluviais através dessas canaletas. Isso fica ao longo das calçadas. É diferente de uma calçada ecológica, né? Aqui nós temos um jardim que está abaixo do nível do asfalto. Então, a água vai adentrar esses espaços. Temos as biovaletas, que são muito semelhantes aos jardins de chuva, porém são mais lineares, né? E nós temos aqui os alagados construídos, que eu mostrei lá no início da minha apresentação, aquelas grandes lagoas do Sydney Park. Aqui é uma outra parte daquele mesmo parque, né? Esses alagados construídos, também são chamados de wetlands, são lagoas de pouca profundidade, e essas lagoas elas são compostas por vegetações macrófitas, que fazem uma fitorremediação, né? Então essas vegetações elas acabam auxiliando na ciclagem de nutrientes e acabam purificando essas águas. Lembrando que essas águas são águas de chuva, né, do entorno da cidade, que pode ser direcionada para um único espaço. Essas águas de chuva elas são contaminadas. Essas águas lavam os asfaltos, os telhados, né, e por aí vai. E ao chegar aqui, então, ela acaba sendo despoluída e devolvida para a natureza. Ao mesmo tempo em que esse espaço cumpre uma função estética também, né? Então, além da estética, ele é funcional para um processo ecológico, né? E esse espaço, ele pode servir de lazer também para a sociedade, né? Então pode ser um parque aberto, as pessoas podem caminhar aí, pode ter um complexo, talvez esportivo, de caminhada, enfim, né? Então a gente alia as duas coisas. É por isso que nós chamamos então de paisagismo funcional. Aqui nós temos um outro exemplo, que são as lagoas pluviais.
Diferentemente da anterior, a lagoa pluvial, ela possui uma maior profundidade. Em São Paulo, nós chamamos isso de piscinão, né? Em São Paulo tem vários piscinões, porém os piscinões lá eles são apenas funcionais. Eles não possuem um caráter estético, né? Então não está conectado a um parque, no caso da cidade de São Paulo. Nesse caso aqui nós temos, né, uma passarela, enfim. Não coloquei a legenda... Ah, tá aqui, perdão. É em Hong Kong. Enfim, então essas lagoas, elas possuem uma maior profundidade para captar também as águas da chuva de drenagem urbana para evitar, então, os alagamentos urbanos. Um outro elemento muito utilizado nos dias de hoje são as paredes verdes e os tetos de jardins, né? Muito utilizado principalmente nas fachadas. Quando é utilizado em grande escala, isso vai nos trazer sim um benefício, né? Sobretudo um benefício para a edificação, né? De redução ali do consumo energético. Na hora que o sol bate, então, nessas superfícies, essas superfícies elas não esquentam da mesma forma que elas esquentariam sem essas paredes verdes. Outra questão, quando chove, boa parte da água da chuva fica retida, então, nessas estruturas, auxiliando ali na criação de um microclima para aquele espaço. E nós temos também as chamadas ruas verdes, que também fazem parte dessa infraestrutura verde, né? As ruas verdes elas podem estar aliadas a todas as outras tipologias, né? Aos jardins de chuva, às fachadas verdes e aí por diante. As ruas verdes, normalmente chamadas também de corredores verdes, é quando nós temos bastante vegetação, aliado também com calçadas ecológicas, jardins de chuva, e tudo isso precisa ter uma descrição correta das vegetações que estarão aqui, né? Lembrando que os jardins de chuva podem ficar um período de tempo na estiagem, mas em outro período ela pode receber águas de chuva que vai ficar acumulado ali. Então é necessário também prescrever uma vegetação correta para esse espaço, né? Que suporte também um tempo de estiagem, mas suporte também um período breve de muita umidade. Então, portanto, a arquitetura paisagística deve ser entendida muito além de um mero projeto estético. Ela deve ser aliada a um projeto funcional, né? Então a gente sempre precisa pensar o projeto paisagístico como algo estético, né? Interessante de ser visto, agradável, mas também dentro de um projeto funcional para trazer algum benefício para a cidade e para a sociedade. Bom, pessoal, eu trouxe esse assunto, né, eu abordei esse assunto hoje de uma forma bastante breve, para a gente poder pensar um pouquinho além do que a gente entende sobre o paisagismo, né? Ir um pouco além de que o paisagismo é somente um canteiro colorido ou um jardim com pedras na frente das nossas casas, enfim. O paisagismo ele está numa escala muito maior do que nós estamos acostumados a observar, né? Este é o meu contato, professor After Bourdignon Ribeira, prof.after@feitep.edu.br. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber um pouco mais sobre o assunto, pode entrar em contato comigo. Obrigado.